Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Stephanie, professora de História. Você já me conhece, né? Afinal, a gente já tá chegando ao fim desse ano, chegando ao fim desses nossos estudos de História, que foram incríveis. Mas calma lá que ainda a gente tem muita coisa para aprender no vídeo de hoje, também lá no nosso vídeo de atividades. Mas vamos lá. A gente já tá no nosso volume 4, é o último volume, né, do terceiro ano, desse seu ano. E a gente começou a falar, né, durante esse livro, sobre os patrimônios. Você lembra o que é patrimônio? Não lembra? Bom, antes da gente começar, eu quero lembrar você que tudo aquilo que eu for conversar com você aqui nesse vídeo, as atividades que você for fazer, estão lá no seu livro didático de história, certo? E por que eu insisto tanto em lembrar disso, né? Porque às vezes, depois passa o vídeo, depois passa um tempo e a gente fala, ai, eu quero saber o que a professora falou lá. Bom, tá no livro. E aí você pode ficar tranquilo quanto a isso, né? Pode contar pro papai, pra mamãe ou pro outro adulto que mora com você o que você aprendeu com esse livro. Mas vamos lá. A gente falou sobre patrimônio. E se a sua cachola tá funcionando bem aí, você deve lembrar o que é. Patrimônio são várias coisas relacionadas à cultura de um povo, de um país, identidade e tantas outras coisas. Lembra que é um grupo enorme. Mas esse grupo, ele é dividido em dois: patrimônio material e patrimônio imaterial. Patrimônio material são as construções ou coisas feitas pelo homem, né, e pelas mulheres durante a vida, durante a humanidade. Então, casas históricas, e podem existir ruínas. O que mais que a gente pode considerar um patrimônio material? Os centros históricos das cidades. Então, eles são patrimônios materiais. São só eles? Não, existem vários, tá? Mas é bom a gente lembrar isso. Além dos materiais, existem os imateriais, que são aquelas coisas que às vezes até dá pra gente pegar, tocar, né? Mas que envolvem muito mais coisas. Então, por exemplo, a comida que a gente come, o acarajé, né? Uma comida, uma tradição baiana, por exemplo, é um patrimônio. Mas somente o acarajé é um patrimônio? Não. O jeito de fazer aquele acarajé também é um patrimônio. E aí, dentro dos patrimônios imateriais, entram as pinturas corporais de vários grupos indígenas, entram danças, entram jogos, entram esportes, entram muitas outras coisas que também têm a ver com a cultura de um povo, mas que não necessariamente, né, a gente consegue pegar, consegue tocar. Então é importante a gente entender que são esses dois grupos: patrimônios materiais e patrimônios imateriais. Mas aí, pessoal, a gente tem que pensar numa coisa. Vocês lembram que naquele outro vídeo a gente conversou um pouquinho sobre cartões postais? E que existem os cartões postais quando a gente viaja. Eu mostrei pra vocês que uma amiga me manda, né? Geralmente são coisas bonitonas, né? Uma imagem bonita de um parque, de uma praia, né? De coisas assim. Mas que os patrimônios também são cartões postais, né? Porque atraem a atenção das pessoas. E que aqui no nosso país existem muitos cartões postais que estão ameaçados, ou seja, eles estão correndo perigo. Você sabia disso? Pois é, pessoal. Muitos patrimônios que a gente tem aqui no nosso país estão correndo perigo. Um deles é o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica lá no estado do Piauí. Ele é um parque muito conhecido por conter vários vestígios humanos dos primeiros habitantes do Brasil. Sabe aquelas pinturas rupestres que a gente vê nas paredes das cavernas que o povo fazia? Que tem os bonequinhos, que tem também, né, às vezes algum animal. Vou colocar uma imagem aqui que tá até lá no seu livro pra você reconhecer, né? Porque assim, não vou desenhar aqui na minha parede, senão minha mãe vai brigar comigo. E eu não acho que seja bom você fazer isso também na sua parede. Mas enfim, esse parque contém essas coisas, né, que foram os primeiros vestígios dos habitantes do Brasil. E ele está ameaçado, né, de acabar, digamos assim, ele tá correndo um perigo por questões, né, de faltar conservação e manutenção desse parque. Então, infelizmente, a gente pode chegar a perder um pouco dessa história por causa disso, né? Porque os patrimônios, eles necessitam da conservação, necessitam de dinheiro para ser mantido, necessitam das pessoas cuidando, das pessoas visitando e tudo mais. Então, quando você vai num parque desses, por exemplo, você não pode ir lá, por exemplo, pichar a caverna, não, você tem que cuidar para que exista durante mais tempo. Existem no nosso país, né, principalmente no momento que a gente está vivendo, muitos outros patrimônios estão ameaçados. Então, às vezes, a gente vê coisas da natureza, como o caso do Pantanal.
a gente vê outros parques, outras coisas, né, que são patrimônios e que estão ameaçados. E aí a gente fica triste, né, porque obviamente são coisas que a gente quer que fiquem por aí durante muito, muito tempo. Não sei se já aconteceu de vocês irem, às vezes, no centro histórico da cidade ou em algum outro lugar, e tem casas que são antigas e são tão bonitas, né, são tão emblemáticas para nossa história da nossa cidade. Aí você olha e ela tá feia, tá com uma pintura já feia, não tá bem cuidada. E aí esses patrimônios começam a entrar em certo perigo. Porque afinal, para eles continuarem existindo, tem que ter alguém cuidando, tem que ter alguém protegendo aquilo lá. E isso não cabe só ao Estado, cabe também a nós, não é mesmo? Então a gente tem que cuidar de tudo isso. A gente tem que cuidar só dos patrimônios? Não, a gente tem que cuidar do mundo em si, né? Então, assim, coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia pra gente pensar como a gente tem que cuidar. Por exemplo, se a gente estiver andando na rua, pode jogar lixo no chão, gente? Pô, não pode, né? Se a gente estiver num lugar desses, pode ficar encostando a mão nas paredes, das pinturas, ou a gente encostar a mão vai estragar? Vai estragar. Então a gente tem que pensar em várias atitudes nossas nesses lugares e também no nosso convívio para manter as coisas bem organizadas e também bem bonitas para que tudo fique bem. Beleza, gente? Agora que você já entendeu tudo de patrimônio, que você está expert nisso, você vai ter uma atividade para fazer que vai envolver isso. E essa atividade vão ser 2 páginas. Eu sei que parece bastante, mas prometo para você que não vai ser, porque você vai dar uma revisada, ou seja, vai relembrar tudo aquilo que a gente conversou sobre isso. As atividades estão lá na página 22 e na página 24. E você não precisa se preocupar, porque qualquer coisa vai estar aqui na descrição do vídeo essas atividades para você também fazer, se você não tiver com o livro. Beleza? Faça aí, porque ela vai dar uma relembrada e vão ter quiz e atividades sobre o que é patrimônio material, o que não é e tudo mais. E que você já sabe, porque a gente conversou bastante sobre isso. Beleza, gente? Espero ver vocês logo e até a próxima. Tchau, tchau!